Putz grila, para com isso. Bem-vindos aqui a Tahola. Esse aqui é a vila indígena que eu estava vindo. Quando eu vim aqui em 2020, a cidade estava fechada por causa do Covid. Então aqui é o lugar onde que é o fim dessa estrada, da 109, acho que é 109 o nome da estrada. E aqui é o distrito escolar de Tahola. Pô, mas faz favor, né? Então aqui é uma reserva indígena, aqui tem o mascote aqui deles. Tem 180 alunos. Tem ó, Tahola School. E daí aqui o interessante, ó, ali tem os totens. Que todos os totens eles contam uma história, né? Eu não sei a história desse aí. Quem sabe depois eu vou na internet procurar saber qual que é a história desse totem que conta alguma história. Então esse aqui é um vilarejo onde é que tem aproximadamente... Vamos para um lugar mais bonito, né? Aqui tem a maioria das pessoas aqui são indígenas, né? São 70% da população aqui se identifica como indígena. E 30% são os brancos e uns mexicanos que moram por aqui também. Vamos passear um pouco na cidade aqui. Olha lá, o Guarani deve estar ganhando. Ogre! O Guarani deve ter feito gol, olha aí. Eu acho que estão celebrando o 4 de julho um pouco antes do tempo. É isso aí, bugrão. Vamos se juntar aos malucos, né? É realmente um lugar muito diferente. Isso é um tiro-canhão. Ai, vou sair daqui mais confuso do que eu cheguei. Porque tem a área, né, a tribo, chama Quinault. Mas dali o distrito escolar chama Talu. Então estou completamente confuso. Tá ali o pessoal pescando. Eu vi no mapa que tem um lugar ali que faz processamento de peixe. Quem sabe eu acho algum peixe barato. Eu acho que eles estão celebrando 4 de julho antes da hora. Entendeu? Eles que foram como é que fala assim? Um grupo étnico aqui que foi, né, judiado pelos habitantes que vieram lá da Europa. Comemorar o 4 de julho é uma coisa diferente, né? Interessante. Então vamos aí passear aqui um pouquinho. Parece que aqui é o ponto. Disse, né? Aqui a população é mais ou menos de 1.030 habitantes por aí. 70% se identifica como indígena. E o resto é uma mistura do homem branco, alguns mexicanos. E uma coisa interessante é que nas reservas indígenas, às vezes você passa nas estradas e você vê que o pessoal tem uma barraquinha de fogos de artifício, né? Como aqui é vou falar assim, uma nação independente, eles podem praticamente fazer o que quiser, principalmente vender essas bombas que a gente não pode comprar em outros lugares. Em Oregon, por exemplo, a gente não pode soltar fogos de artifício, que eu acho que é 3 pés do chão. Vou dar uma olhadinha de novo. Esses aqui agora em Washington, pode ir lá no... Você viu, né? A explosão que deu ali, né? Quase uma bomba atômica. E pode, sem problema nenhum. Tem que perguntar para algum... Oh, louco, meu. Tem que perguntar para algum adulto para entender. Então, como é que fala? A reserva se chama Quinault, que é uma área grande. E eu estou numa cidade que se chama Toulouse. Preciso ler de novo. Para lembrar esses nomes indígenas é complicado. Então é isso aí. Aqui essa região aqui vende esses fogos de artifício que outros lugares não pode vender. Parece que o que está acontecendo na cidade está acontecendo aqui. Eu já perguntei para a mulher quem está vendendo peixe. Disse que naquela casa azul ali tem. Vou dar uma olhadinha se estão abertos para ver se pega um salmão fresco barato para comprar. Eu sou curioso, então vamos explorar. Então aqui tem o mercadinho. Aqui não é o centro da cidade, né? A gente passou no distrito escolar. Opa, lá vai outro. Bum! Mas o mais legal é o eco. Imagina, coitado dos bichos, né?
Ah, então aqui vende comida. O que seria o Indian Burger? What is the Indian Burger? The Indian burger. It is kind of camera you got there. So. Yeah, trying to remember the prices. Então tá aí, ó, como é que se pronuncia? Tahula. Pô, mas esses caras não cansam de ficar soltando bomba, meu? Pois bem, eu tirar uma foto aqui pra guardar. Então ali tem um lugar onde que vende comida mexicana. Por isso fica meio difícil, né, de ver a como é que fala, fisionomia de um, fisionomia de outro. Às vezes você confunde, né, que são os índios que tem a minha cara. Às vezes é bem parecido com os mexicanos que também tem minha cara, né? E como todas as tribos, não vai parar, né? E como todas as tribos, né, eles vivem de subsistência. Vivia mais, né? Hoje em dia, né, tem McDonald's, que não tem, né? Mas hoje em dia é mais fácil, né? Mas da subsistência da pesca, né? Que você vê os pessoal pescando ali. Da caça, né? Que tem muitos viadinhos. Tem muito bicho, né? Então eles viviam mais disso, né? Hoje em dia já tá tudo aí industrializado, então já não vê. Bom, às vezes caçam também, né? Mas não é como acontecia antigamente. Então é isso aí, vamos dar mais uma voltinha na cidade e depois ir embora. Pô, eu cheguei atrasado, ia pegar um salmão aqui, mas já estão fechados. E obviamente, primeiro pergunta pros que parece ser pescador, onde é que compra peixe barato, né? Mas uma coisa interessante sobre os indígenas em geral, e principalmente aqueles do Alasca, eles têm um pouco de receio de conversar com as pessoas às vezes. Alguns olham uma cara um pouco desconfiada, outros assim com respostas pela metade. Isso é parte da cultura. Não teve um... Deixa eu pensar bem antes de falar, né? Acho que não teve nenhuma vila indígena que eu fui onde as pessoas são meio assim... não conversa por inteiro, você pergunta onde é que acha peixe, ele só aponta o dedo. Ou seja, eles não entrosam para uma conversa mais longa. Ali até na onde que estava comprando, eu não, né? Estamos comprando os fogos ali. Até um rapaz me conversou bastante e daí ele explicou a diferença aí do Quinault, que estava meio confuso, com o Tahula, que Quinault é a reserva indígena e Tahula é o nome dessa cidade aqui. E ele falou o nome de outras que tem no caminho, que eu passei por elas também. Mas às vezes fica difícil de saber. Tem que ter, às vezes tem uma plaquinha falando entrando na reserva indígena, mas é tão pequeno que você nem enxerga às vezes. Pois é, o pessoal aqui gosta de comemorar o 4 de julho antes da hora. E eu já estou com fome. O camping fica mais ou menos uma meia hora daqui. Quem sabe eu volte aqui outro dia. Ver se acho algum vendedor de peixe aqui. Tem que fazer mais uma coisa. Tem que colocar gasolina. Lembra das dicas do Little Max? Posto de gasolina em reserva indígena é mais barato. Aqui não está muito mais barato, está R$ 4,29 o galão. Mas para baixo ali, onde que eu passei, nas cidades, está R$ 4,90, R$ 4,60. Então vamos aproveitar aqui que é mais barato e colocar um pouco de gasolina. E como eu disse para vocês, não sei se faz parte da cultura, mas não é o primeiro que eu vejo assim. Eles têm mania de deixar todas as coisas assim do lado de fora. Aqui obviamente parece que ele está doando, dando, seja lá o que for, jogando fora. Mas tem muitas casas que você vê que tá caindo aos pedaços e não tem manutenção nenhuma. Não pintam, não arrumam, deixa do jeito que tá. Olha aí, por exemplo, essa daqui, ó. Toda caindo aos pedaços e tem gente morando ali. Mas parece às vezes que você entrou num país de terceiro mundo, né? Do jeito que as coisas são organizadas. Ó, tem até uma academia aqui. E tem um monte de serviço que é oferecido à comunidade indígena que a gente não costuma ver em outro lugar, né? Ali tá falando Free Healthcare Tests, mas agora eu não sei que tipo de teste, né? Deve ser teste para Covid ou teste para outras coisas. E daí tá mais um totem aí que deve contar alguma história. Tem um jardim comunitário aqui. E é isso aí, ó. Você vai ver nos carros, vai ver nas casas, aí tudo abandonado. Basta que nem tanto, né, mas ó, deixa aberto,
Se funcionar, funcionou. Se não funcionar, não funcionou. É bem coisa que parece coisa de filme de terror, né? Deixa tudo abandonado aí. Os Quinault são um povo indígena da costa do Pacífico, no estado de Washington, com raízes profundas na Península Olímpica. Eles fazem parte da Quinault Indian Nation, que inclui descendentes de 7 tribos: Quinault, Cats, Quileute, O, Chehalis, Chinook e Covits. Território e cultura. Vivem na reserva indígena Quinault, criada pelo Tratado do Rio Quinault em 1855, com mais de 208.000 acres e 37 quilômetros de costa. A cultura Quinault é rica em cerimônias sazonais, cantos, danças e histórias orais. Estão na linha de frente contra as mudanças climáticas, com projetos para realocar vilas costeiras ameaçadas por tsunamis e elevação do mar. Taola é uma vila não incorporada localizada na reserva indígena Quinault, no condado de Grays Harbor, estado de Washington, nos Estados Unidos. É a sede da nação indígena Quinault e tem grande importância cultural e histórica para os povos nativos da região. Tem uma casa assim. Meu, isso aqui é uma coisa assim do outro mundo. Eu fiz uma aula na faculdade uma vez que chamava Cultural Geography, ou Geografia Cultural, onde explicava esse povo que vive assim, e daí tem esse tipo de lote cheio de coisa velha, né? A maioria tinha assim um monte de máquina de lavar roupa, não sei o que tem. Daí eles pegam 30 máquinas de lavar roupa para um dia consertar uma. Foi interessante, essa é uma das melhores aulas que eu fiz. O cara com a luz ligada no ônibus, mora lá dentro do seu ônibus aí. Que loucura. Ah, aqui tá melhor de entrar do que lá onde eu estava na outra praia de Long Beach. Tem um trecho gigantesco que dá para andar por aqui também. Até o rapaz da biblioteca me falou para ir no evento que vai acontecer sexta-feira, podia ir até pela praia. É, pessoal, aí faz festa. Pelo menos o chão aqui tá bem melhor para se andar. Bom, só entrei aqui para testar se o chão tava bom. E pelo jeito está. Então se eu decidir ir na praia, já sei que aqui dá para andar. Pois bem, estou aqui. Não é o centro dos velhinhos, mas aqui é o lugar onde que eles estão servindo refeições, que é no Lions Club. E daí aqui o sistema é um pouco diferente. O centro lá dos velhinhos não tem refeição, porque falaram que depois do Covid fechou. Mas eles oferecem a refeição aqui uma vez por semana na quinta-feira. E na terça à noite eles têm janta. Aqui eles pedem só doação, né? Então é claro que eu deixo sempre uma caixinha. Então aqui é o Lions Club, aqui de Ocean Shores. Ocean City, que é a cidade que eu estou, não tem ninguém. Sentei na mesa de uma senhora que reclama de tudo. Já reclamou da mulher que estava lá no... Reclamou da mulher que estava falando, né? Falando qual que era a refeição do dia, reclamou do ex-marido, reclamou de tudo. E daí aquele senhor, ele estava falando com ele também, que é de Seattle, e daí ele tem uma casa aqui na praia. E daí ele me deu todas as dicas da cidade. Então, a dica da cidade que ele me falou é para ir lá no Thrifter. Ele tá com uma bolsa da Panam. Eu vou encontrar com ele lá na biblioteca, que mais tarde vai ter um show um show de magia. Daí eu vou aproveitar e usar a internet lá da biblioteca, que é bem rápida. Então é isso aí, mais uma experiência. Não vai ter refeição outros dias, então foi uma experiência boa para conhecer como é que funciona aqui as refeições aqui dos velhinhos nessa cidade. Então vamos passear mais um pouco. Como eu falei em outro vídeo, né, às vezes me perguntam por que você fica tantos dias no mesmo lugar? E eu explico que quando eu viajo, é claro que tem as partes turísticas, tipo os rios, montanhas, lagos, entendeu? Mas o que eu gosto de fazer é viver a comunidade onde que eu tô ficando esses 8 dias, uma semana, seja lá quantos dias forem. Isso sempre inclui a biblioteca, onde sempre tem algum tipo de atividade diferente. E hoje aproveitei para vir aqui fazer um upload de um vídeo,
E também aproveitei que estava tendo esse show de mágico aqui. Ou seja, sempre tenho que fazer. Eu já fui almoçar lá com os velhinhos, agora estou aqui e depois na volta para casa eu dar uma passada no cassino. Então tempo bom, tempo ruim, não importa. Sempre acho coisa para fazer e sempre tem coisa para fazer. É só procurar e aproveitar e conhecer gente, conhecer lugares para ir e aproveitar o máximo possível da viagem, né? Porque a conexão com pessoas é muito mais interessante para mim do que ficar vendo montanha, um lago que vai estar lá pela eternidade. E as pessoas em si a gente não sabe quando vai ver de novo, ou se vai ver de novo, né? Boa tarde, povo, beleza? Estou aqui em Seashores, em Washington. E hoje, amanhã e depois, está tendo uma competição, um show, uma mistura de tudo. Demonstração. E é um festival que chama Sand and Seesaw Festival, o festival. Ou seja, o Sea Dust. Não, é Sawdust. É Sawdust. Bom, resumindo, é um show de escultura em areia e escultura em madeira. Então a gente vai ver a habilidade aí do pessoal que são os artistas carpinteiros e aqueles que também gostam de brincar na areia. Então se você quando criança fazia castelinho de areia, vamos comparar aí com o que você fazia antigamente. Então é para ser um show bem grande no centro de convenções. Não trouxeram areia para cá. Eu não sei como é que vai ser o julgamento, né? Mas acho que já me falaram aí que é tipo, acho que depende do tamanho da escultura, daí vão competir. Agora o tempo no fim de semana é para estar muito bom. Então se secar muito essa areia aí, daí vai ter calamidades, né? E os gringos, obviamente, sempre sabem fazer tudo do jeito certo. Tem as comidas, tem o lugar onde é que vende tralhas. E daí também me enganaram.
falando que era aqui dentro que tinha as esculturas de areia. E não é. Então aqui é só mais dentro do centro de convenções. São mais lojinhas vendendo cacarecos. Aparentemente essa mulher foi lá no Shark Tank. Nem sei o que é isso aí, mas depois eu vou pesquisar. É doce. Então deve ser um doce bom. Então uma mistura, né? De coisas de artista com doces. Os licorice. É tipo uns negócios que tem doce, mas é azedo. Fala sour. Olha, cheio de sabor diferente. Como é muito açucarado, obviamente eu tenho que passar correndo nessa seção. Daí também aqui tem um pouco de tudo. Tem nuts, tem doces, cremes de babosa. Aí também tem tempero para comida, chili. As outras estruturas aqui de madeira. Tábua para cortar bife. Pinturas. Aqui é um negócio que todo mundo americano no geral gosta disso aqui. Que é tipo assim um... Fala shark? Não, I'm fine, thank you. É que é tipo assim uma carne, né? Essa aqui é pepperoni, por exemplo. E daí é ressecado, né? Daí eles fazem nesse tubo aqui. Uma coisa horrorosa. Mas para quem tá com fome e tá viajando e precisa de comida de emergência, já presta. Looking for 50 number 60 now, 50 number 60, 50 number 60, do I see 60? We'll go once, 60 number 70 now, 60 number 70, 60 number 70, do I see 70? It will go once, 70 looking for 80 now, 70 looking for 80, 70 looking for 80, do I see 80? Gonna go once, gonna go twice, 80 looking for 90 now, 80 looking for 90, 80 looking for 90, do I see 90? Gonna go once, going twice, sold. $80, bidder number 74, thank you very much. Daí você compra a tua caminhonete, né? Daí você vai em eventos ou vai na revendedora e vê outras muito mais bonitas, né? 68 pau, tá louco. É uma Tacoma, só que toda incrementada, mas chama Trail Hunter. Nunca tinha visto esse modelo. Muito legal, bonitona. Mas não por esse preço, né? Prefiro comprar uns 3 trailers. Uau, bonitona. Em vez de pegar só tirar as fotos do lugar, nossa, perguntei tudo. Curiosidade, né? Então a areia, obviamente, sai daqui da terra. Eles vêm com um caminhão e pegam a terra aqui. Scoop, que fala, né? E daí joga aqui. Para a terra ficar mais firme, eles têm umas bacias, né? Que tipo assim, prensa a areia com água para ficar mais firme. E tem só 4 escultores que são patrocinados, ou 4 grupos de escultores, né, que vêm de várias regiões aqui de Washington. Pode vir praticamente de todo o país, mas tem que ter alguém que sponsor, né, para os caras virem aqui e tudo mais. Mas é coisa mais ou menos de... Bom, essas esculturas aqui são de profissionais. E daí tem um mapa que dão ali no centro de convenções que mostra onde que estão fazendo as esculturas. Vai ser uma aqui, que é essa daqui, e daí vai ter 2 ali no centro de convenções, até acho que mostrei uma, e daí tem um que é na entrada da cidade. Então são só 4 lugares que estão fazendo isso. E daí outra programação, amanhã vai ter os amadores que vão fazer suas esculturas aqui, que é bem bacana, e daí também no domingo vai ter uma que eu vou voltar só para ver essa, que vai ser engraçado, que daí eles pegam um balde desses, né? Enche de areia e tal, daí eles pedem para os escultores, uma competição, né? Faz uma flor, faz um bicho, faz não sei o que tem. E daí, quem ganhar, né? Ela não falou o prêmio que ganha, mas deve ser alguns trocadinhos aí. E daí tem esses escultores na areia aí, ó. Pra quem pensa, né, que voa de cima e vê um disco voador aí, fazendo esses desenhos. Uma vez na praia, acho que foi em Newport, que eu vi uma senhora sozinha no meio do mar, assim, da praia,
fazendo umas esculturas muito bonitas, né? Daí eu fui lá conversar com ela. E daí ela é bem famosa, que ela faz essas esculturas do nada, né? E daí ela fica fazendo essas coisas aí, esses desenhos psicodélicos. Então eu acho que até vou voar o drone. Vamos ver, né? Se o aplicativo falar que pode, para pegar umas imagens de cima disso aqui. E essa praia, como é dirigível, tem carro até lá no Quinto dos Infernos. Também, ó, tava conversando com esse rapaz aí. Falei, ai minhas costas. Aí eu falei pra ele, ai minhas costas, né? Daí tava explicando que ele é só o artista e o geômetro é aquele cara ali. Então eu peço para explicar, né? Claro, o que é esse desenho aqui. Ele falou que é a espinha dorsal conectado ao cérebro. Bom, pelo menos essa é a ideia, né? Obviamente, para quem é leigo, chega aqui é um monte de rabisco no chão. Mas esse cara que é o... Ah, ele tem uns instrumentos lá para fazer os riscos ficarem certinhos.